Pessoal, vamos fazer agora as questões do bloco de responsabilidade. Será que vai cair na nossa próxima prova? Com certeza, né? Então aqui, ó, questão de agente da Polícia Civil 2017. A respeito do prazo que o Estado dispõe para exercer o seu direito de regresso contra o agente responsável pelo dano causado, deduzido a pretensão de indenizar para ressarcir-se daquilo que pagou ao lesado a título de indenização. Um textozinho truncado, mas ele está dizendo o seguinte, ó, a respeito da ação de regresso, quanto tempo o Estado tem para fazer essa ação de regresso aqui, ó? Ela tem tempo, ela é imprescritível. Tá? A ação de regresso para ressarcir o dano é imprescritível. Para punir o servidor, como eu falei para vocês, para punir judicialmente por questão penal ou administrativamente através de um PAD, tem tempo. Para demissão é 5 anos. Agora, ressarcir o erário é imprescritível. Por quê? Porque pode demorar muitos anos a primeira ação. Tá? Então, por isso que ela é imprescritível. Embora já existam decisões aí para pessoas jurídicas de direito privado, que não é o caso de a gente se aprofundar. Mas aqui, seguindo a regra, aquilo que diz a doutrina, qual é a resposta então? A resposta é imprescritível. Tá? Então, o ressarcimento do dano causado pelo agente, ó, é imprescritível. Vamos ler de novo para vocês verem o palavreado dela aqui, ó. A respeito do prazo que o Estado tem o Estado dispõe para exercer o seu direito de regresso. Essa segunda ação aqui, ó, para exercer o seu direito de regresso contra o agente responsável pelo dano causado a terceiro, deduzido a pretensão indenizatória para ressarcir-se daquilo que pagou ao lesado a título de indenização. Lembra aqui do juiz, né, que causou o dano, depois veio a ação de regresso contra ele, tá? Ela é imprescritível. Vamos para a segunda ação, a questão agora de escrivão da Polícia Civil. A responsabilidade da administração em relação aos danos que causar a terceiros é do tipo, qual é a regra? A regra é subjetiva ou objetiva? Regra é objetiva, essa é a regra. Baseada em qual teoria? Do risco integral ou do risco administrativo? O risco administrativo. Certo? Então vamos lá. A regra, então, ó, a responsabilidade de danos causados a terceiros é do tipo objetiva, dependendo da culpa. Se é objetiva, tem dolo ou culpa? Não. Se então, ela é objetiva, não dependendo da perquirição de dolo ou de culpa. Certo ou errado? Beleza. Como é que se faz uma questão dessa? Por eliminação. Então, bom, eu sei que é objetivo. Então, fiquei entre duas. Tá? Subjetiva não é. Inexistente só lá quando tinha os reis. Então, não é também. Sobrou duas. Né? O que é objetiva? É justamente aquela que não tem dolo ou culpa. Né? Então, questão é dada. Não pode errar uma questão dessa. Tá? Então, veja bem, nós fizemos até agora praticamente todas as questões da FEPES, só falta um assunto para estudar, só falta agentes públicos, tá? Então, assim, ó, questões bem previsíveis em relação à FEPES, não dá para bobear. Veja que ela cobrou bem a regra, não ficou viajando aqui, tá? Vamos fazer outra questão. Questão agora de agente socioeducativo lá de 2016, ó, uma questão mais próxima daquilo que vocês vão enfrentar, tá? Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do Estado. A demonstração da culpa exclusiva da vítima para ocorrência do evento danoso não exclui a responsabilidade do Estado. Exclui ou não exclui? Exclui, né? A culpa exclusiva da vítima exclui. A responsabilidade civil do Estado somente restará caracterizada quando a vítima demonstrar que o dano é decorrente de uma omissão ou da falta da prestação do serviço. Não é somente na falta, mas também quando há uma ação. Tá? Então, o erro ali é no somente, é maldosa essa questão aí. Tá? Então, o que eu falei para vocês? Procurem a palavra que deixa errado, né? Para vocês verificarem. Ó, até marquei ali, ó. Procurem as palavras que deixam errado. Tá? Essa que é a charadinha ali, ó.
independentemente da culpa, o Estado deverá propor ação de regresso contra o agente. Não, é em caso de dolo ou culpa. O servidor não poderá ser responsabilizado pessoalmente pela prática de auto que causar o terceiro. Claro que pode, ação regresso. Tá? E letra E, o Estado não será responsabilizado civilmente quando um agente público pratica o ato ilícito contra um terceiro fora do exercício das suas atribuições. É o policial que chegou em casa e matou a esposa. Tá? Letra E. Beleza? Ok? Então, quiser anotar aí, questão de sócio educativo. É o caso do bombeiro. Do bombeiro é mais complicado. Ele tinha problemas psicológicos. E já tinha ameaçado a esposa. Por isso que eu usei aquele exemplo. Tá? Então, é mais complicado. Vamos lá. FEPESE 2014, o pessoal não vai entender, né? Quem não é de Chapecó. Uns anos atrás teve um bombeiro aqui que matou a esposa, né? Ele tinha problemas psicológicos e tal, e matou com a arma da corporação, tá? Não vou entrar no mérito, porque isso foi Poder Judiciário, né? Não sei como é que ficou no final, porque tem que levantar todas as provas em relação ao caso, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à matéria de direito administrativo. O Estado possui direito de regresso contra o agente causador do dano quando esse tem agido com dolo ou com culpa. Que linda de ver, né? Agora vamos ver os erros ali, ó. Em decorrência das prerrogativas originais do princípio da supremacia e da indisponibilidade, o Estado não poderá responsabilizar. Claro que pode, né? Responde sim. O risco assumido pelo Estado no desenvolvimento das suas atividades típicas e atípicas torna a sua responsabilidade sempre objetiva. Essa é temos duas responsabilidades, né? Vamos lá. Letra D. A falta do serviço. Então, caiu para cá. Ó. Falta do serviço. O mau funcionamento ou seu retardamento são elementos necessários para o reconhecimento da culpa a ensejar a responsabilidade civil do Estado. Né? Tem que demonstrar dolo ou culpa. Então não basta só aquilo ali, né? Tem que provar dolo ou culpa, tem que provar que havia um dever de agir. Então não é somente aquilo ali, tá? Então, e letra E, na ação de regresso, a responsabilidade do agente responsável pelo dano é objetiva. Na ação de regresso, ela é subjetiva. Tá? Então, tá aí o erro. Devendo apenas o Estado comprovar a relação. Não, está errado, tá? Vamos para a próxima. JUSESC 2013. O Estado não poderá ser responsabilizado civilmente nos casos de omissão. Claro que pode. Já vimos que pode. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Certo ou errado? Certo. Memorizar o artigo 37, parágrafo 6º. Tá? Agora vamos achar os erros. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco integral. Não, adota a teoria do risco administrativo, tá? É objetiva a responsabilidade do Estado nos atos praticados por seus agentes mediante dolo ou culpa ou omissão. No caso de omissão, é subjetiva, tá? Maldadezinha aqui, mas não dá para cair. Em se tratando de responsabilidade objetiva do ente estatal, não poderão ser consideradas cláusulas excludentes de responsabilidade como caso fortuito ou força maior. A responsabilidade é objetiva, mas é baseada pela teoria do risco que admite as excludentes. Força maior, caso fortuito. Ok? O que não exclui? Culpa exclusiva a culpa concorrente não exclui a responsabilidade. Tá? Fora isso, não. Vamos para a próxima. Agente penitenciário 2013. Será que vai estar aí na próxima ou não? O Estado não pode ser responsabilizado pelos atos decorrentes de seus agentes. Pode. O agente público causador do dano não pode ser demandado em via de regresso. Pode ou não? Pode em caso de dolo ou culpa, né? O Estado sempre responderá pelos danos causados pelos seus administrados. Tá boa, tá?
Só que não é sempre, né? E tem que demonstrar dolo ou culpa e tal. Vamos lá. O Estado sempre responderá pelos danos causados aos seus administrados, tá? A responsabilidade aqui não é sempre porque tem excludentes, tá? Vamos para a letra D. O Estado, juntamente com o servidor causador do dano, arcará na proporção de 50% cada um. Aí não, né? E a letra E, a culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. A culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade do Estado. A letra C, ela é maldosa por causa do sempre, né? Porque não é sempre, eu tenho as excludentes, eu tenho que provar dolo, culpa e tal. Então, isso precisa uma análise mais criteriosa. Vamos para a próxima. Questão de agente penitenciário 2013, de novo. Então, caiu 2 questões das 6. 2 de responsabilidade, olha só. Em relação à responsabilidade civil do Estado, a morte de um detento dentro do estabelecimento prisional em relação à má conduta dos servidores. É um exemplo nosso aqui. Tá? Um matou o outro, os agentes ficaram ali fazendo outras coisas, né? Ou deixaram entrar a arma aqui, né? Tá? Então, vamos lá. A exclusão da responsabilidade do Estado, uma vez que ele não pode ser responsabilizado por um ato de seus agentes. Errado, né? A responsabilidade civil do Estado é objetiva independentemente da culpa. Certo, no caso de custódia é objetiva independente da culpa ou do dolo. Número 3. A ação de regresso contra o servidor faltoso pelos danos a ação de regresso contra o agente faltoso pelos danos causados ao erário. Em caso de dolo ou culpa, né? Tá? Não está bem completa essa questão aqui. Vamos para a letra 4. A necessidade de prova da conduta comissiva do agente. No caso, necessidade de prova da conduta de ação, né, comissiva do agente público. Tá? No caso aqui, a responsabilidade dentro do objetiva, não precisa. Então, a resposta ali é número 3, né? Ação de regresso contra o agente causador do dano ao erário, uma vez que ali em cima está provando que houve má conduta do agente público. Então, tem que analisar um pouquinho, né? E a resposta certa é número 3. Tá? O erro está aqui porque aqui em cima ela fala que houve uma má conduta do agente servidor do dano. Tá? Então, nesse caso, precisou analisar o CAPT, né, da questão ali para poder fechar ela. Tá? E nesse caso aqui, né, como é a responsabilidade objetiva, não precisava provar a conduta, né, a conduta comissiva dele ali, o dolo ou a culpa. Tá? Vamos para a próxima questão. Questão de defensor público 2012, tá? Em relação às leis de efeitos concretos, incide responsabilidade civil objetiva do Estado. Incide apenas se demonstrado o dano, se for, né, uma situação bem complexa, mas incide sim, tá? Prescreve em 5 anos o direito de obter indenização pelos danos causados por agentes em 10 anos. Não tem isso aqui. O Estado não indenizará o condenado por erro médico, erro judicial, indenizará. Até o advento da Constituição de 88, adota-se no direito brasileiro a teoria da irresponsabilidade. Não. No direito brasileiro estão compreendidas 2 regras, a responsabilidade subjetiva e a irresponsabilidade do agente. Não, a responsabilidade objetiva e a responsabilidade por regresso do agente. Só sobrou a letra A, né? Em relação às leis de efeitos concretos, incide responsabilidade objetiva, claro que desde que demonstrado que houve um dano, né, em relação a isso. Beleza? Então, a questão que cobrou aqui, a questão do erro legislativo. Não é comum. Vejam que é uma questão, né, de defensor público do Estado, para filtrar realmente, mas cobrou a questão do erro legislativo. Tá? Então, é possível, né, a gente viu no último bloco de aula, né, uma lei de efeitos concretos gerar um dano. Exemplo foi quando a Varig, né, veio a falência por causa de uma lei. Tá? É bem raro de acontecer, mas pode acontecer. Tá? E agora aqui, ó, analista da Secretaria da Fazenda do Estado 2012. Enquanto a responsabilidade da administração pública perante o particular é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Na modalidade risco
administrativo. A responsabilidade do agente público, né, é do tipo subjetiva decorrente de dolo ou de culpa, tá? Então, resposta é letra A. Questão de 2012, né? Então, vamos para a próxima. Agora, a questão de analista do Ministério Público. Questão de 2014. A responsabilidade do Estado quanto aos atos comissivos, ou seja, dos atos de ação, tá? Não toma por base culpa presumida. Não admite excludentes de imputabilidade nem de causalidade, não é o caso. Faculta o direito de regresso. Não é a faculdade, é um dever o direito de regresso, tá? Toma por base a teoria da responsabilidade objetiva. Tá bonita essa, né? Prescinde, ou seja, dispensa da comprovação do nexo, já que tem por base a teoria do risco integral. Não, ela tem a teoria do risco administrativo, que admite as excludentes, tá? E tem que provar conduta, nexo e dano, tá? Tem que provar os 3 elementos. Então, a resposta certa é a letra D, né? Então, a letra D é a mais correta aí, e é aquela que gabarita a questão. E aí nós fechamos o nosso bloco sobre, né, a responsabilidade do Estado.